Agora a gente está aí, né, se preparando para celebrar dia 13, Santo Antônio, né, que é, né, um santo muito popular, né, muito conhecido. Então nós vamos estar celebrando essa missa dia 13 de junho, às 19h30, lá na Igreja Matriz, né? Vai ter a bênção dos bolos, né? Aqueles pães, a gente sempre... Todo dia 13 a gente já distribui os pães, né? Mas nesse dia é especial, né? E a paróquia que eu morava lá em Santo André era de Santo Antônio, né? Então era... Santo Casamenteiro? Santo Casamenteiro. Mais Mas é um santo... Mais tradicional lá, então. Imagina Sim, quanto... Lá presta festa muito grande, né? Olha, sem brincadeira, né? Isso é emocionante falar disso, né, de Santo Antônio na vida do povo, pela experiência que eu tive lá em Santo André, né, que é a questão da distribuição dos pães, né. Por exemplo, lá nós chegamos um dia de Santo Antônio a distribuirmos cerca de 30 mil pães, né. Só que como é feita essa distribuição, né, tudo começa no dia 13, né, 6 horas da manhã, a gente fazia uma oração. E aí depois, primeiramente, lá a paróquia, né? Porque as pessoas chegavam, a gente comprava um pouquinho de pão, né? Comprava lá uns 200, 300 pães para as pessoas estarem chegando, né? E pegando. Só que daí depois o povo começa a trazer pão, né? Começa a trazer pão. E ali, né? Chega de padarias, né? Às vezes tem algum empresário, tem alguma pessoa que fez alguma promessa, né? Recebeu alguma graça, né? Então, quer, né? De certa forma, retribuir isso. Então, vai lá e entrega, né? Os pães na igreja. Aí a gente abençoa, né? E as pessoas vão passando. Aí passa muita gente lá durante todo o dia. Então, que você tem noção, começou com 200 e vai... Mas é sempre o assim. milagre da multiplicação? Aí até que chegou, por exemplo, chegou ali um dia, né, que foi o ano passado, o ano retrasado, né? O ano passado, não, retrasado. Chegou por volta das 15 horas, né? Daí depois tinha um monte de gente lá, uma fila, né? De gente, porque é muita gente. Porque imagina o ABC todo, às vezes vai lá para nossa paróquia de Santo Antônio, lá em Santo André. Né, chegou por volta das 15 horas, estava acabando os pães, né? Aí, de repente, né, chegou um caminhão lá, baú, com 5 mil pães. Né, de uma pessoa que doou 5 mil pães, né? E aí a gente abençoa e já começa a distribuição. E vai. Mas o senhor acredita que isso é como se fosse o milagre da multiplicação? É, o milagre da multiplicação, porque, olha, as pessoas vão lá, né? Às vezes quer levar um pãozinho bento para casa, né? Porque tem a sua fé. Porque a pessoa tá tocada por aquele sentimento, por aquela palavra, né? Sim. É que é lógico, se a gente fosse explorar a Bíblia e pegar essa passagem, dá a entender que realmente, pô, Jesus foi lá e estralou o dedo e virou um monte. Mas eu acho que é isso. É tanta gente em volta, às vezes, olhando ele pregar, ele sendo tocado por aquela palavra, sendo agraciado, que a pessoa acaba devolvendo de alguma maneira, né? Então começa com 1, 2, 3, quando eu ver, tá lá em 30 mil. E aí é pra gente justamente ter essa fé, né, na providência de Deus, né, que Deus provê, né, que nem Santo Antônio nos ensina isso, né, que num determinado momento ele estava lá num convento, né, vamos dizer assim como nós aqui, né, veio lá um pobre, né, pedir comida, né, ele começou a dar os pães dos frades, né, e aí depois veio mais e que lá começou a multiplicação dos pães, né, ele ia lá na despensa, tinha pão, então, né, não faltou pão para os pobres. Providência né? Então, divina, né? E aí acho que isso ensina também nós também, né? Se a gente fizesse, né, essa prática da caridade, né, muita gente não estaria passando fome, né? Que a gente tem sobrando, né? Tem sobrando, né? tem muito sobrando, mal distribuído, né? Mal distribuído. Se cada um pudesse devolver um pouquinho, porque às vezes você vê que a pessoa, ela tá bem de vida. Lógico, obviamente tem todo o trabalho dela, todo o empenho dela. Mas se pudesse devolver um pouquinho para a sociedade, sim, todo mundo melhor. às vezes a gente não pode estar assim julgando, criticando, né? Às vezes os ricos nesse sentido, né? Que estão ali bem de vida, né? Eu acho que o que a gente às vezes pensa nessa situação é que às vezes as pessoas têm demais, né? E não pensam no próximo, né? É que às vezes as pessoas tivesse ali, né? Mas se pensasse no próximo também, né? Mas às vezes só pensa nele, pessoa egoísta, e cada vez quer mais, e não olha para quem está do seu lado. Né? Não é nem criticando quem é rico, porque, cara, como eu disse, ele fez por merecer, foi lá, trabalhou, batalhou, tá tudo certo, né? E muitas vezes a gente fala da pessoa que não doa, que é, né, egoísta, e às vezes nem é o mais rico, né? É aquele cara que às vezes nem tem tanto, isso, avarento, mas ele só né? olha pro próprio umbigo e acaba não ajudando, nunca ajudando ninguém, né? Isso da pessoa, não das condições, né, Sim, financeiras. reflete muito mais do caráter da pessoa do que realmente da classe social, das condições financeiras dela. Você comentou que você é super tímido. Sou tímido. Aqui, né? Não, tá fora da zona de conforto. Mas como que foi? Tipo assim, falar, porque tem hora que você fala pra muitas pessoas. Sim, né? então aí foi um caso assim, né? Tá por ao exemplo, vivo ali, né? Mas, por exemplo, justamente aconteceu na minha ordenação, né? Na minha primeira missa, né? Que foi no dia 27 de maio.
Mas até então, nos freios, todos me conhecem, né? Até o pessoal, né, da minha época de juventude, todos sempre me viram uma pessoa quieta. Às vezes questão de reunião, né? Às vezes na questão, por exemplo, às vezes de momento de formação ali que a gente tem que se expor, né? Uma coisa ou outra. Então eu era muito tímido, eu não falava nada, né? Ficava sempre... mais observando. Tanto que quando eu estava lá em Cândido Mota, o Frei Zeca, né? Ele gosta muito de teatro, né? Então ele tinha um grupo de teatro lá, né? Eu entrei no grupo de teatro dele e tudo tal, mas aí eu fui um santo. O santo ficava lá sem falar nada. Né? Uma imagem de santo, não falava nada. Primeira né? peça, ele foi um santo. Segunda, ele foi uma árvore. Sim. Mas daí depois eu fiz outras peças, né? Daí a gente, com teatro, a gente né, se solta, tudo tal. Mas até então, essa dificuldade de falar em público, né? Tanto que daí depois na minha primeira missa, né? Porque quando é a ordenação, a gente não fala nada, quase, né? Tudo acontece, né? Tem ali o bispo, né? Outras pessoas falam, no final só tem que fazer um agradecimento, tudo tal. Mas daí chega na primeira missa que eu tenho que presidir, né? Aí eu que tenho que estar ali, né? Assumindo tudo aquilo, né? Então, antes de começar a ordenação, 5 minutos antes, né? De começar a primeira missa, né? Eu estava no banheiro tendo ânsia de vômitos, né? Terrível, né? Porque a minha ansiedade é dessa forma, né? Quando eu sou ansioso, eu não como, né? E vem justamente, né? Eu tava no banheiro tendo ânsia de vômito. Aí depois, né? Poxa, a gente nem providenciou um baldinho pra ele. Pois é. Aí depois começou a missa, né? Eu entrei e tudo, mas daí me soltei. Aí foi acho que aí foi o Espírito Santo, né? Que agiu e até hoje, né? Às vezes tem sempre um gelinho, né? Sempre quando vai começar uma missa, a gente se prepara, gosta de estar se concentrando, né? Mas às vezes... Mas eu falo que esse friozinho não pode perder. Não. É onde a mágica acontece. Dá a entender que você realmente tá ansioso e tá feliz por estar fazendo aquilo. Né? Você não vê a hora de começar.